Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos em mais um... Começa Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos em mais um episódio do Pode Isso, Amiga. O nosso podcast que está sendo organizado pelo PSBDF e está recebendo mulheres mais diversas da nossa realidade. Eu e a Olga estamos aqui, né, Olga? Juntas novamente. Juntas em Xalonal. Juntas em Xalonal, mais uma apresentação. E dessa vez a gente tem uma convidada muito especial. E que deixou a gente nervosa, né, logo de cara. Já deixa a gente até nervosa. Ela já é conhecida, mas nós vamos pedir uma apresentação mesmo assim, a nossa convidada do dia, para falar um pouco sobre a política institucional, sobre a representação da mulher na política. É a Márcia Hollenberg, que, como eu já disse, dispensa apresentação, mas de toda forma a gente vai pedir, Márcia, para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua história, da sua vida pra gente conhecer mais de perto. Bem, devia começar então fazendo uma audiodescrição, porque a gente está no podcast, né? Maravilhosa. Então, assim, já trazendo a pauta da cidadania. Então, eu sou uma mulher de 62 anos, estou com os cabelos hoje mais lisos, uma blusa branca, tenho os olhos castanhos, sou uma mulher parda e estou com as unhas azuis hoje. Arrasante. Eu sou Márcia Hollenberg, sou uma mineira que vim para Brasília aos 3 anos de idade. Aqui cresci, me formei, trabalho até hoje. Sou uma cidadã ativa. Estudei nas escolas públicas, estudei na Universidade de Brasília, onde fiz serviço social e depois fiz educação artística. E foi na universidade que meu encontro com a política de fato aconteceu. Embora até no movimento estudantil, no ensino, no segundo grau, como a gente falava à época, eu tinha ali uma participação, mas não era uma participação de grêmio, eu não tinha, mas eu sempre estava nos movimentos da escola, que reivindicavam melhores condições. Né? Não era assim, eu não pensava na política ainda como uma trajetória e a dimensão da política. Mas foi na universidade que isso tudo veio, né? Principalmente no curso de serviço social, porque naquela época a gente fazia o curso de humanas o primeiro ano, todos juntos. Junto, né? E depois que separava. Isso era muito fantástico, porque foi ali que eu conheci, inclusive, Rodrigo, né? Que ele era do curso de História, eu era de Serviço Social, e a gente fez introdução a IMC, Metodologia Científica. E a gente até hoje se recorda disso. E foi ali que a gente começou a militar no movimento de defesa da Amazônia. O curso de serviço social era um curso muito que trabalhava muito a questão dos intelectuais orgânicos, de como você está nas instituições, mas fazendo a política de cidadania, a política de participação, né? Os princípios do serviço social traziam isso. Então, a gente se via ali como uma resistência, né? E era uma formação que tinha muita política, era muito politizada a universidade. Então, a gente ali se envolveu com o movimento de defesa da Amazônia. Que maravilha. E foi, né, e quem inclusive era o nosso padrinho, era o mestre Teodoro, né, do Bumba Meu Boi. Foi ali que nos conhecemos também. Então foi ali nosso primeiro contato, eu, pelo menos particularmente, com a questão da política como uma causa reivindicatória, com a organização dos estudantes, com tudo aquilo. Mas eu sempre não me via numa facção ou noutra, que sempre tinha aquilo, Libelu, tinha os grupos políticos, né? Bem determinados. E eu sempre meio que naveguei um pouco, porque eu achava importante ter articulação, a gente estar junto. Então, essa minha linha de convergência, de buscar os objetivos comuns, também vem um pouco dessa época, porque eu acabava não era de uma facção específica, eu gostava da coisa da democracia e de conviver com aquele debate. Eu posso só... sempre democrática e pra frente, né? Pra frente. E uma coisa que a Márcia já trouxe, que aí para quem tá assistindo a gente vale a pena, é que a Márcia viveu um dos períodos da UNB em que tem um livro chamado A Utopia Educacional de Brasília, que traz todo o histórico do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, e que eles falam exatamente sobre, desde a concepção do ensino fundamental, médio, a chegar nesse momento da universidade ser uma universidade que ela conecta as áreas. E isso que você trouxe foi uma coisa que, por exemplo, eu tive menos a experiência já na minha edição da UNB. Sim. Porque já estavam mais os cursos quadradinhos, com já alguns módulos né? livres. E isso é muito interessante, porque dá a oportunidade da gente ter uma visão de mundo muito mais ampla, né? Que com certeza isso te ajudou a se formar enquanto indivíduo. E, claro, e a integração com as outras áreas, com os outros estudantes. Ali você criava também um nível de articulação, né, com aquela turma que entrava muito maior, inclusive para a articulação política posterior, né? Porque todo mundo se conhecia,
né? Então, os departamentos, a gente só no segundo semestre começava a separar no terceiro semestre que a gente ia mais para as áreas específicas. Mas tinha um ano ali de convivência no início da universidade. Isso fazia toda a diferença, porque se criavam elos muito mais fortes entre os departamentos, né? Porque as pessoas já se conheciam. Então, foi uma época muito bonita, uma época muito fértil. E a universidade era uma universidade muito politizada, muito progressista. A gente brigava bastante. Olha que maravilha, né? E deve ter sido assim, Marcinha, Marcinha, né? A íntima. Com certeza, né, Olga? E nesse momento, assim, você identifica como você começou a trabalhar na política ativamente ali. Foi, assim, no sentido dessa consciência profissional, de que eu ia ser um assistente social, que eu ia estar dentro da política social, qual era o meu papel ali, o papel junto à comunidade. Então, ali eu comecei a fazer meus estágios. Então, meu primeiro estágio foi no Gama, né? Foi dentro dali da Colmeia, né? Com a Neide Castanha. Então, a minha escola foi uma escola bonita. Depois, eu fui estagiária do SESC. Então, a gente trabalhava na unidade móvel de orientação social, que era junto às comunidades, fazendo reunião com as comunidades. Então, foi uma experiência muito rica, né, dos estágios, do que a gente fez. E quando a gente assume, né, quando eu me formo, na verdade, eu estava ali grávida já. Aí eu tive meu primeiro filho. Na verdade, minha segunda gestação, né? Porque eu me casei em 80, mas eu perdi a minha primeira filha. E depois veio Gabriela depois de 2 anos. Eu já estava me formando na universidade. Então, foi assim, eu saí, me formei e aí virei mãe. Aí eu virei mãe integralmente por 2 anos e meio. E aí depois que eu comecei a trabalhar novamente, né? Então, assim, foi um período também de muitas coisas no início da vida, muito jovem, né? 20 anos, e é muito criança, difícil ter esse equilíbrio, né, Marcinha? É uma das coisas que a gente tá até pensando em te perguntar, assim, porque queria que você falasse um pouco sobre essa entrada na transição de mercado de trabalho, porque você é uma pessoa que ocupou muitos cargos públicos, então foi ativa politicamente na gestão das políticas públicas, e ao mesmo tempo é o que você falou. Eu até perguntei, falei, vocês são mãe de 3, né? Sou mãe então, de 3. Tem uma família, tem todo um histórico, tem netos hoje em dia. Então, como é que é esse processo de equilíbrio, né, Olga? Porque eu falto enlouquecer, né? Eu tenho 2, tenho um neto agora. E depois que a gente tem neto, né, Marcinha? Parece que os filhos são só coadjuvantes. O papel principal é só doçura. Só doçura, lado bom. O Léo agora é minha referência de... Tipo assim, eu vou fazer qualquer programação, mas será que eu posso levar o Léo? Ele foi pro show, mulher. Primeiro show da vida dele. Muito bom, e essa participação da infância. Eu acho assim que as mulheres têm esse desafio, né? Primeiro a gente foi forçada a ir para uma... Forçada no sentido assim, tem que ter autonomia, tem que ir para o mercado de trabalho e tem que dar conta também da casa. E, na verdade, assim, eu me dediquei esses 2 anos e meio no início, assim, porque eu tive a Gabriela e na sequência eu tive o Ícaro, 1 ano depois. Então, não dava muito para a gente não ser muito mãe naquele momento. 2 anos e meio parados, literalmente, né? Ali dedicado, parado não, bem agitado. Não, parado assim, parado da vida. Porque isso é uma imagem que a gente tem que desconstruir, não é isso? Com certeza, porque essa é a imagem de que a mulher que está em casa parece que não faz nada. Trabalha muito, trabalha pelo contrário. E que, inclusive, essa visão é o que gera o prejuízo quando a mulher vai para o mercado de trabalho, porque aí ela tem o mercado de trabalho tradicional, com toda a pressão, com todos os estigmas, mais o trabalho que o pessoal agora que a gente começa a falar em economia do cuidado. Exatamente. Falar em contabilizar esse valor e esse ativo, né? Então, assim, é uma discussão ainda muito incipiente, né? Tamanho que ela, né? Porque quem mais cuida, né? Na sociedade. E, na verdade, a divisão do trabalho, né? Quando a mulher sai... porque antigamente a sociedade estava muito ali na casa, né? Na organização da fazenda, da unidade de produção. A mulher tinha um papel ali de cuidar e participava mais. Quando a gente sai para esse mundo mais da divisão do trabalho fora, da industrialização, você tem esse cuidar, ficou para dentro de casa e meio sem essa economia, né? Sem essa dimensão econômica. Então, o cuidar ficou como, né? Reproduzir, ter crianças. Como é que é? Isso a sociedade não precisa? Então, isso é uma discussão muito importante que a gente, né, tem que travar. E eu, na verdade, assim, fiz essa dedicação, mas também eu tinha uma veia de trabalho muito forte. Então, eu voltei a trabalhar,
Mas só quando eu voltei para mexendo com cerâmica, fui fazer uma oficina, porque não era uma coisa que me exigia um horário muito, né? Mas eu ia quase todos os dias no Gama, pegava ônibus, ia lá para o SESI fazer com a Maria do Barro. E aí eu fiz 1 ano de oficina com a Maria do Barro. Quando terminou essas oficinas, eu gosto muito de trabalhar com barro e tudo, e aí o grupo fez uma exposição e eu fui convidada para ser instrutora de cerâmica. Então, mesmo formada em serviço social, meu primeiro emprego formal de carteira assinada e tudo, no SESI, foi como instrutora de cerâmica. E olha só, eu vou falar uma coisa que já foi, para mim, não sei se para os telespectadores, a primeira descoberta. Porque eu sempre te vinculei a ideia da cultura, mas sempre tendo uma visão de política pública. Sempre com a preocupação e a sensibilidade que você teve, tipo, de construir políticas focadas em artesãs, enfim. E tá hoje, né, como secretária. Pois é, lá foram 5 anos. Mas nunca sabia que era isso. Mas eu trabalhei no SESI 6 anos. 5 anos dedicados à produção e formação artesanal. Incrível. Então, eram 12 oficinas. Herdei um trabalho muito bonito da época que a Malba fazia, Malba Guiar, de 11 anos de projeto. E entrei, fiquei mais 6. Fizemos loja, enfim, fizemos todo um trabalho de produção artesanal muito rico, que o SESI naquela época tinha, que a gente até brinca com o Jamal, precisa voltar ao programa de artesanato do SESI. Porque eram programas que trabalhavam com essa ideia da renda, né, da participação das pessoas mais idosas, das mulheres, tecelagem. E naquela época, a discussão até da participação das crianças, a gente ensinava o macramê, né, e não tinha essa questão do trabalho, do limite. Então, assim, as crianças entravam, aprendiam. A gente tinha uma remuneração para a mãe, né, que a produção daquela criança era vendida, e tudo aquilo se revertia em renda ali para as famílias. Então, foi um período bem interessante. Depois de 1 ano que eu estava ali, eu virei... depois de 4 meses que eu estava como instrutora de cerâmica, eu virei coordenadora da área de artesanato e trabalhei durante tanto tempo lá, no SESI, que foi uma grande escola. Depois trabalhei um pouco na área de saúde dentro do próprio SESI. Foi quando eu aprendi a falar um pouco em público, porque eu fazia palestras de prevenção de DST nas unidades móveis. E a gente ia nas empresas, aí tinha que ter palestra, aí eu, como assistente social, não pode dar palestra. Eu comecei a dar palestra porque eu achava que esse tema não era um tema só dos médicos, que eu não ia entrar na pauta dos médicos, eu entrava na pauta do comportamento, do preconceito, que as pessoas tinham de levar as esposas dentro de uma unidade móvel, dentro da empresa. Tinha várias barreiras e a gente trabalhava com isso. Foi um trabalho bem interessante. E depois, então, a partir do SESI, eu fiquei grávida no último ano, assim, 6 anos, aí tirei uma licença para cuidar do meu filho, que ele também foi diferente a gravidez e o cuidado, porque o Pedro, eu só tive lá a licença, né? Só foi aquele período curtinho. E ali eu vi como é que faz falta. Era de 4 meses, né? Era de 4 meses, era exatamente. Então, assim, aí você emenda com 1 mês de férias, 5 meses, e você volta a trabalhar, a criança tem 6 meses. E com a lógica, inclusive, da paternidade totalmente diferente. Então, se a gente discute que é curto para a mulher, é um curto que demanda muita energia, porque pro homem nem tá presente, é pouquinho ali, né? Um pouquinho. O Rodrigo, a participação dele era mais noturna. De vez em quando vai lá dar a mamadeira das crianças. Que agora eu, pelo menos, dou uma dormida aqui, né? Exatamente. A gente faz, pelo menos, essa participação efetiva na noite, porque realmente era muito puxado. E aí eu tirei essa licença e passei um período muito inusitado, que a gente morou na fazenda durante 6 meses. As crianças estudavam numa escola rural, enfim, teve todo um período. E aí, quando eu retornei ao trabalho, eu já retornei para o Ministério da Saúde. Aí, na saúde, eu trabalhei por 16 anos, né? Trabalhei com informação e documentação. Trabalhei muito com arte, cultura e saúde. E aí, em função disso, comecei a me envolver com a rede de patrimônio cultural da saúde. Em função desse trabalho, fui para o IPHAN. No IPHAN, fiquei por 2 anos e meio na área de patrimônio cultural. E depois fui convidada para ir para a Secretaria de Cidadania e Diversidade. Então, assim, a cultura começou a partir da saúde, mas antes já existia cultura na minha vida. Oficialmente. Né? Sempre pulsou, né? Eu sempre mexi com artesanato. Fazia artesanato adolescente, vendia no Cabeças, artesanato, enfim, peninhas, a gente usava aqueles artesanatos de brincos de pena, né? E no final das contas, você conseguiu aplicar na Secretaria, no Ministério da Saúde, na saúde, o que a gente chama que são as práticas integrativas. Porque você trouxe a cultura como elemento essencial para estar presente na E aí política entra naquela máxima que a gente bate sempre aqui, né, Thay?
Só defende cultura quem faz cultura, quem sabe o que é cultura. Só faz políticas públicas para as mulheres, quem é mulher. Só faz políticas públicas para os LGBTs, quem é LGBT. Então, isso é importante a gente colocar deixar certeza. Sempre... Né? Esse espaço de participação é muito importante. E ter as pessoas que é isso, né? Um pouco o escopo da sensibilidade. Carne, né? Pela sensibilidade que a gente trouxe, da formação. Eu fiz artes trabalhando na saúde. Então, eu fazia o curso noturno, fiz vestibular de novo, entrei na universidade e fiz educação artística e trabalhava à noite. E o curso me fez pensar muito nas linguagens, né? E que a arte não era só o resultado, a arte era processo, a arte era a linguagem, a arte era desenvolver sensibilidade, a arte era o debate, o valor, né? E aí, quando a gente veio para a saúde, eu comecei a lidar com a memória da loucura, né? Com a área da Anísio da Silveira, com o Bispo do Rosário. E foi todo esse processo que me fez envolver e ter certeza de que, de fato, a cultura empoderava o processo da saúde. E a gente montou o Centro Cultural da Saúde, onde a gente tratava os temas de saúde com cultura, acervo e com a participação da sociedade. Então, foram um momento, e o centro está lá até hoje funcionando, inclusive agora com a proposta de ter até um memorial da Covid lá no espaço. Mas é um centro que está lá funcionando até hoje e que a pauta é justamente essa. Como trabalhar um tema, por exemplo, como a política antimanicomial, ou um tema, por exemplo, abuso sexual de crianças, violência, né? A partir de linguagens artísticas. Então, assim, por exemplo, uma das exposições que fez mais sucesso, por exemplo, foi uma exposição de humor sobre a AIDS. E eu vou até te falar uma experiência minha, Márcia, que você conseguiu trazer assim à luz, que no governo do Rodrigo Hollenberg, eu coordenava a participação social na Secretaria de Segurança Pública e a nosso objetivo era, inclusive, trazer metodologias que fossem utilizadas em outras esferas, porque era uma tentativa de implementar o Pacto pela Vida do PSB lá de Pernambuco, aqui no Distrito Federal. E uma da metodologia que, para mediação de conflito, que mais funcionou quando eu estava nessa coordenação, foi a gente trabalhar com teatro do oprimido dentro da rede pública de ensino. E aí a gente fazia o seguinte, a gente conseguiu uma turma, que era uma turma já que trabalhava com teatro profissionalizante, de uma escola pública lá do Paranoá. E esses meninos que estudavam e que atuavam, eles foram para as outras escolas junto com a Secretaria de Segurança Pública para fazer o teatro do oprimido. Então, eles trouxeram essa sensibilidade de reproduzir e deixar teatral o problema que eles enfrentavam no dia a dia. E a gente conseguiu pincelar e entrar em vários momentos distintos de conflito entre alunos, questão de droga, problema, inclusive, do ambiente de abusos no ambiente familiar, né? Que ficou muito evidente. E muito por conta da capacidade de usar essa metodologia da cultura em outros espaços, nesse caso, na segurança. Pois, exatamente. Mas, assim, a gente fala que a humanização, que os países orientais, por exemplo, para humanizar as polícias, fazem com que os soldados, né, os policiais, façam rosas, né? Então, assim, tipo, faz um crochê. Enfim, essa questão de você desenvolver essas antenas e essa capacidade mesmo de pensar, de ter essa alteridade. Porque a arte traz essa alteridade, que não é aquela... Você tem isso por meio da literatura, você tem isso por meio do teatro, você tem por isso por meio da exposição de artes, né? Então, por exemplo, quando a gente fazia uma exposição... A Gisele Magalhães, que é uma das fontes que a gente bebeu, né, uma arquiteta maravilhosa que trabalhava com essa noção de espaço, alteridade, fazia as exposições, ela falava assim, exposição não é para ler em pé. Né? Aquilo me marcou muito. Então, quando a gente fazia uma ambiência, né, a gente vai tratar, por exemplo, da saúde da família. Então, ela criou ali uma casa e as pessoas entravam e se emocionavam, entendendo qual era o papel do agente comunitário de saúde, quando ele chega numa comunidade ribeirinha, aí ele chegando vestido de palhaço, né? Um agente comunitário vestido de palhaço. Então, como é que esses campos se empoderam? Né? E a gente trabalhava a história daquela política, porque a política pública ela tem uma evolução e a gente tem que se apropriar dessa evolução para a gente poder andar mais para frente. E é um processo sempre de qualificação. Na política pública, nunca ela vai estar pronta, porque sempre você supre uma demanda, surge outra. Né? Você cria um canal de comunicação, aí você fala, esse canal de comunicação... A sociedade mudou. Atende esse grupo, mas não atende aquele. Não é isso? Aí você vai ampliando e qualificando e aprofundando. Então, a ideia, por exemplo, quando você traz a política antimanicomial, a gente falava dos 150 anos da psiquiatria no Brasil,
para falar da política que estava sendo implementada naquele momento. Né? Então, assim, por que era importante ter uma política antimanicomial? Para entender a importância da humanização, do tratamento psiquiátrico, a gente tinha que entender um pouco a história também. Como é que aquilo era cruel, como é que a gente negou o lugar de direito de tantas pessoas. Né? E o pó disso, amiga, também está entrando para essa... muito nessa pegada, Marcinha. A gente, quando estava construindo o projeto, a gente começou a ler matérias, enxergar e discutir e ver como é que as mulheres estão tocando a vida, não só, agora você falando dos doentes manicomiais. Outro dia passou uma matéria no Fantástico dizendo que eles voltaram a ser amarrados, a ser... É uma luta constante. Sim. Porque vai... E aí a gente faz retrocede. a pergunta, pode isso, amiga? Não pode, não pode. A legislação hoje tem respaldo para isso. Tanto a questão asilar das pessoas idosas, Sim. que a gente tem que ter muito cuidado, as comunidades tá terapêuticas, muito, né, Marcinha? a questão né, de construir essa rede de apoio, de atenção psicossocial. A gente hoje no Brasil vive a maior crise nessa área de transtornos mentais. A pandemia só fez aguçar. Covid piorou, né? Então, se a gente tem um país com maior nível de ansiedade, de depressão no mundo, não é só. Então, a gente tem que... Né? E a arte tem um papel. Né? Qual foi o papel da cultura na pandemia? Né? É uma se imagina, né? Se a gente não tivesse a cultura na pandemia. Né? Nós quase não tivemos, né, Marcinha? Não, e assim, não tivemos, assim, mas assim, o elemento da cultura, da arte, do streaming, de você poder ouvir pela janela, as lives, o papel que isso teve, né? Muito importante. Para resguardar a nossa saúde mental, né? E você viu como, depois de tudo isso, todos os problemas que a gente ainda vivencia. E a gente vive, na época, em 2004, quando a gente fez a exposição Sociedade Viva, Violência e Saúde, a gente já vivia uma epidemia de violência assumida pela área de saúde como uma epidemia de saúde pública. Hoje, né, 20 anos depois, a gente pode falar que essa epidemia só cresceu. Então, a arte, a cultura tem um papel muito importante nessa questão toda. E a intersetorialidade da cultura com esses setores. Então, a saúde foi o primeiro campo com a cultura que a gente fez essa mescla. Aí, depois, eu pude ir para o IFAM. E aí, no IFAM, todo o trabalho também do patrimônio, de conhecer patrimônio material e a dimensão do que é patrimônio para as cidades. As pessoas têm essa visão de que o patrimônio como uma coisa engessada, mas entender o patrimônio como um elemento de qualidade de vida das cidades, de identidade. Então, foi um processo também muito rico. E de lá, eu fui para a Secretaria de Cidadania num desafio muito grande, que era os pontos de cultura, né, de fazer esse trabalho da política de base comunitária, né? Vivi ali momentos de muitos desafios, mas de muitas conquistas, né? Fizemos uma lei, fizemos uma teia, reativamos o programa. E depois, logo na sequência, veio o mandato do Rodrigo, né? Que aí são desafios específicos, que não são tantas pessoas que vivenciam, né? Porque, assim, é nítido que você tem um histórico da sua atuação política, da sua individualidade, desde aquele primeiro momento da universidade, um histórico profissional, tipo, muito denso, né? Seja na cultura, na patrimônio, que também é cultura, na saúde, de forma intersetorial. E eu queria saber muito sobre esse desafio, como é que é esse processo, porque, assim, a gente parte de um paradigma, muitas vezes, de não dar essa visibilidade, ficar essa coisa da primeira-dama, daquele papel que tá ali, né? Tipo assim, é a companheira de alguém. Mas espera. Voluntária. Primeiro que a gente tá falando de uma mulher que tem a sua própria atuação política, que tem o seu histórico, inclusive, assim, como uma gestora de políticas públicas. E eu imagino que essa transição específica deve ter tido desafios também. Foi desafios, porque, na verdade, acabei me incorporando na equipe técnica da Fundação João Mangabeira. Então, assim, a necessidade de continuar trabalhando. E todos os dias eu dava meu expediente lá e depois tinha o terceiro turno lá no GDF. Eu brincava sempre nesse sentido. Mas, assim, para mim foi um momento de muito desafio. Primeiro porque eu sempre tive uma vida bem independente profissional do Rodrigo. E nunca quis vincular minha profissão, a questão partidária, a questão... Então, era tipo como uma defesa mesmo. Então, assim, você lá, eu cá, a gente trabalha junto, temos propósitos comuns, né? A militância pela cidadania. Eu sempre brincava que meu partido era a cidadania, era o povo. Eu gostava de sempre ter esse olhar
a partir do cidadão, né? Se eu estivesse do outro lado, né? Então, assim, eu acho que a participação social... Então, eu sempre defendi isso em todas as minhas iniciativas. E aí, a participação no governo foi uma participação assim, como é que eu vou participar voluntariamente, sem fazer uma interferência, né? Eu não tenho caneta... Então, eu sou muito institucional e também, ao mesmo tempo, porque como não intervir nas questões, a delicadeza de tudo isso, né? Quando eu fazia reunião, por exemplo, que eu estava presente, eu sempre fazia questão que o secretário comandasse a reunião, que eu ficasse ali ao lado, porque eu não tinha caneta, eu podia, no máximo, induzir, colaborar, né? Sugerir. E aí, a partir daí, veio um pouco essa ideia. Bem, eu sou uma voluntária, então vamos trabalhar nessa ideia do voluntariado e vamos trazer... Quando eu me apresentava como primeira colaboradora, não era... Porque a questão da primeira-dama, a gente tem que realmente fazer releitura sobre isso, né? Eu acho que as mulheres que ocupam são mulheres que têm um espaço ao lado de um marido que é político como o Rodrigo, que foi a vida toda. A gente não pode confundir, né, esses papéis, a missão dele com a missão... Né? A mulher ali, ela tem um papel estratégico. Se ela quiser ter um papel mais político, ela tem. Se ela não quiser, ela tem o direito de estar recolhida como, né, fazendo a sua profissão ou tendo... Mas, ao mesmo tempo, há uma liturgia. Então, você, em algum momento, você vai estar sendo exigida. Exposta, né? Exatamente. Ou não, você e aí, é chamada a contribuir, isso. Né? E aí, a clareza do que você pode fazer e o que esse lugar pode contribuir do ponto de vista do papel da mulher, de você lançar luz sobre as coisas que estão acontecendo interessantes junto à sociedade, a capacidade de escuta e de fazer ponte entre a sociedade e o governo, e era um pouco isso que eu fazia. Então, a gente criou a ideia do programa Brasília Cidadã para dar um pouco conta disso, mas era um programa institucional que integrava secretarias, a integração da pauta da criança, né, a integração da pauta da cidadania no campo da participação social, que a gente evoluiu com os conselhos, com os encontros. E eu ia até comentar isso, porque assim, eu acho que esse portal teve um papel importante. Portal do voluntariado. Portal do voluntariado, exatamente. Porque ele trouxe uma nova dimensão para a lógica de participação social. Porque assim, a gente vem de um histórico no país em que, primeiro, você não tem nada, depois você cria a institucionalização e com a importância muito grande dos conselhos, de estar podendo opinar, de estar podendo intervir nas políticas públicas. Mas a gente tem que ter a consciência que existem níveis de participação diferentes. Eu acho isso muito bom, né, você colocar. Tem aquele indivíduo que quer estar estruturalmente, mas e a sociedade como um todo fazendo essa participação social? Eu acho que esse portal traz um pouco isso. Traz um pouco essa questão de que essa participação política, ela ocorre mesmo quando você acha que muitas vezes não está fazendo uma participação política. O consumo consciente não é uma participação política. Perfeito. Se eu jogo o meu lixo corretamente, não é uma participação política. Total. Então, essa dimensão. E eu tinha uma professora na universidade, a professora Safira, que ela falou assim, Márcia, participação social também é o usufruto da política. E eu achei isso tão interessante, porque a gente não tem essa dimensão, né? Que a participação social também é o acesso à política. Sim. O acesso aos benefícios do progresso. Né? Então, se eu não acesso esses benefícios, eu estou tendo participação. Então, a participação social pensada numa plenitude, né? Na política, mas nessa política lato sensus e pensando que o usufruto das benesses, dos benefícios do progresso, também é uma participação. Também é uma participação, perfeito. Né? É Acho isso. que é uma visão bem mais ampla, né? Do que aquela estrutura que está prevista. Então, a cidadania pelo voluntariado, né? O sentido de identidade, aquele movimento também da gente cuidar das quadras, que a gente fazia, o movimento de ir nas comunidades para pintar, para motivar as comunidades se apropriarem, onde já existia essa apropriação, reforçar, né, as praças, os seus equipamentos. Né? Então, esse sentido de cidadania. Né? Eu acho que você traz até um link que é até interessante, não vou conseguir evitar de comparar com o governo do Ibanez que a gente está vivenciando agora, que é a partir da participação política e das decisões que são tomadas nesse benefício para a sociedade como um todo, do aproveitamento, da ocupação dos territórios, você segue um caminho muito diferente, porque o resultado dessa participação social e da identidade com a cidade pode resultar na desocupação da orla do lago. Exato. E como efeito, você criar grandes polos de ocupação de pertencimento à cidade. E em outro sentido, quando você restringe os espaços de participação e o sentimento da população de pertencente, de autoridade dentro dos espaços
públicos, você legitima e cria autoridade para que o governo, de forma muito mais autoritária e sem ter essa visão coletiva, caminhe um sentido totalmente inverso. Que aí a gente vai privatizar a rodoviária, vai reeditar um decreto para conseguir fazer com que aquele pedaço fique um pouquinho mais privado no lago. Então, a participação social, indiretamente, ela mexe com a estrutura da cidade, né? Com certeza. E com esse sentimento de pertencimento. Acho que Brasília... a gente é uma cidade nova, então talvez seja um pouco também por isso, mas eu acho que assim, a gente tem que cultivar mais esse sentimento de pertencimento e de propriedade que a cidade é nossa, né? Sim. Então, assim, as intervenções, por exemplo, uma orla livre, né? Todo mundo tem que querer e lutar por uma orla livre, né? E a gente tem que fazer disso uma conquista da cidade. Eu acho que a orla para mim, é um divisor de águas, né? É um sentimento de que a cidade é democrática, que a cidade é de todos, né? Que ela tem a ver com todos os princípios que a fizeram estar aqui, com o desenho que ela tem, com as pessoas que ela envolveu, com o pioneirismo, que a grande obra que o Brasil fez foi Brasília. No sentido de projeto de nação, o que mais nos uniu nesse país do que essa cidade, no sentido... Embora tenha até umas discordâncias cariocas. Depois a gente resolve isso com os cariocas. Não, mas vai na contramão de tudo que é praticado no Brasil, né, Marcinha? Uma orla mais... Imagina, a cidade, né? De frente para a orla. De frente para a orla. Com acesso a toda a população. Exatamente. Todo mundo podendo usufruir, né, de um espaço, tomar um banho no lago. E vai na contramão de tudo que é utilizado. Você viaja o Brasil afora, você vê as orlas, né, das cidades. Lógico que é um mar, mas tudo bem, o nosso lago também é bonito. Mas as pessoas usufruindo usufruindo da orla. A gente teve uma discussão recentemente no Senado, que acabou de passar na Comissão de Meio Ambiente, que era sobre isso, sobre a determinação para que não acontecesse processos igual aconteceu, por exemplo, em Cancún, no México, que foi uma privatização da orla das praias, porque você tinha iniciativas privadas que monopolizavam, e aí a discussão aqui era, peraí, isso está acontecendo, está começando a ficar muito agravante, porque você está privatizando quase que orlas de cidades inteiras. Isso. Então, a gente precisa determinar qual que é o limite da propriedade privada com o ambiente público e como que dá acesso, né? E olha só, a gente, querendo ou não, foi protagonista no nosso lago artificial, mas fomos protagonistas dessa discussão. Fomos muito protagonistas. E a cidade tem que se apropriar dessa conquista cada vez mais. Eu acho que isso é uma pauta, inclusive, para todos os deputados e deputadas da cidade. E ficar muito claro junto ao eleitorado qual a posição, né? Se quer uma orla livre, democrática, sim ou não? Não tem meio termo, entendeu? Eu acho que não tem meio termo, né? Márcia, agora eu tenho uma curiosidade. Vamos mudar um pouco o assunto. Mas deixa eu só completar uma coisa em relação a esse momento. Eu acho que outra área que foi muito interessante, que era uma área assim, o Rodrigo estava muito mergulhado nos problemas, em dar soluções e algumas coisas não havia tempo disponível. Mas, assim, a área internacional, por exemplo, na relação com as embaixadas, que eu acho que é outra dimensão que a cidade tem. Brasília é uma cidade que tem 132 representações políticas, tem todos os órgãos importantes como a ONU, Unesco, o único escritório de representação da Unesco na América Latina. Você tem a OEI, você tem União Europeia, enfim, você tem vários órgãos. Então, assim, essa dimensão internacional também, de como Brasília pode ser uma ponte, né, nessas parcerias internacionais, nessa questão de vários temas importantes, como cultura de paz, como a valorização das culturas tradicionais, enfim. E o envolvimento com as embaixadas fez duas ações importantes. Primeiro, o programa Embaixada de Portas Abertas, que foi institucionalizado, a gente deixei com portaria, com tudo arrumado, no sentido que ele continuasse. E até parece que continuou, mas eu não sei se está funcionando atualmente, não tenho notícia do programa. De que levava as escolas nas embaixadas e depois as embaixadas nas escolas, criando pontes e pequenas embaixadas dos países nas cidades, nas regiões administrativas, né? Eu gosto sempre de falar regiões administrativas porque Brasília, toda ela é Brasília, né? O plano piloto é uma região administrativa, né? Então, acho que é importante dessa dimensão de Brasília. E a outra foi a Feira Internacional das Embaixadas, que tivemos 2 edições. E que a cidade clama por isso, né? E eu fui nas 2 edições, ficava lá, cheio de badulac. Eu estou agora no Ministério da Cultura e tenho falado com a ministra Margarete da importância da gente trazer essa dimensão e essa parceria novamente, né? De trazer essa... E ela fez até recentemente uma reunião com as embaixadas africanas também, no sentido da gente reforçar também os elos com o continente africano. Então, acho que são dimensões da cidade, que são importantes da gente colocar, né? Que essa dimensão da democracia da cidade,
com a questão da orla, com a questão de fechar um lixão, de fazer um hospital da criança, né? Que são entregas importantes. E, ao mesmo tempo, essa dimensão internacional que Brasília tem. Sim. Dimensão para o Brasil, porque aqui é a nossa capital e ela tem que induzir o Brasil, né, no que há de melhor. E, ao mesmo tempo, essa esfera também internacional. Né? Então, acho que essas são questões importantes para quem vai fazer a gestão na capital. A gente quer entrar muito no assunto do Ministério da Cultura, que é muito bom. Mas antes da gente entrar no Ministério, essa curiosidade que eu tenho, assim... Eu queria entender se você sempre percebeu esses seus trabalhos na esfera pública como um trabalho político. Porque uma das coisas que a gente, assim... É chocante que a gente percebe que muitas vezes as mulheres que estão nos bastidores, o que nem acaba sendo um bastidor, mas as mulheres que não estão na disputa eleitoral, que se entendem como bastidor, não conseguem reconhecer aquela atuação delas como uma atuação de um indivíduo político. E eu queria que você trouxesse um pouco essa sua visão, assim, se isso foi um start, se foi desde o início, como que veio? Foi desde o início e tem muito a ver com a minha formação mesmo no campo do serviço social. Das leituras todas, eu me lembro muito dessa ideia. Primeiro Gramsci e Althusser, né? No sentido de você ser um intelectual orgânico, de você usar as brechas institucionais para fazer avançar a política pública no sentido da civilidade, no sentido dos direitos, né? Então, a gente, como assistência social, é um campo voltado para o campo da seguridade, para o campo social, das políticas, da relação do acesso aos direitos, da relação do direito à participação. Então, a minha formação foi muito politizada. O Departamento de Serviço Social, Sociologia, Antropologia, a gente ali era todo mundo muito unido. Então, era uma formação muito crítica. A gente vivia um período ainda de repressão. Então, a nossa pauta na universidade era contra-referência, era, né, buscar alternativas. Então, essa participação, que onde eu estivesse, eu fazia um papel político, sempre teve muito forte. E não só na questão profissional, mas entender que meu papel político também estava dentro da minha família, que meu papel político estava dentro do meu conjunto de amigas, no sentido dessa necessidade da gente se impulsionar, se alavancar, fortalecer todo esse campo da democracia, da participação. Então, porque assim, não dá para você falar que faz, por exemplo, eu faço gestão compartilhada, mas eu chego na minha casa e sou super autoritária. Então, assim, você não reproduz, é uma questão de coerência, né? Então, acho que essa coerência, eu acho que faz parte da gente pensar que essa participação política, ela acontece quando eu não ajudo uma pessoa, ou quando eu ajudo, quando eu me solidarizo, quando eu dou a mão a uma mulher, quando eu estou no espaço de poder, que eu vejo a importância de alavancar outras mulheres, porque as mulheres estão subrepresentadas, ou outros segmentos, como as pessoas negras, como as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência. Então, a necessidade dessa consciência política, ela é desde, eu acho que, da faculdade. E a vida profissional, eu sou muito workaholic, o meu processo atual é justamente desacelerar. Né? Quando vocês me perguntaram, como é que você fazia? Gente, eu nem sei meio como é que eu consegui fazer. Não sabia eu fazia. Como. O que nos unia muito é porque tinha a terra, tinha que ir para a roça. Então, assim, a vida da família, o elo, foi muito isso. A gente não ia ficava passeando na cidade para o shopping. Tal. Nossa vida, os meninos falam isso. Mamãe, a gente ficava só lá na roça. Mas ninguém reclama, porque andava a cavalo, autonomia, mexia com a terra. Então, era uma infância rica também, né? Mas eu acho que isso foi o que me fez sustentar o esteio, sabe? Esse momento da gente estar sempre lá na roça, estar mexendo com a terra, tá mexendo com as coisas, né? Muito simples também, essa coisa de plantar, de ver crescer, que também é outro aprendizado, né? Da relação com a natureza. Então, foi um pouco que sustentou essa vida de workaholics. Né? Mas meus filhotes que me desculpem, mas eu acho que teve... Né? Não, mas eles são todos maravilhosos, né? E esse é um grande barato de você conseguir fazer o equilíbrio, né? Você está trazendo para os teus filhos uma educação muito mais sustentável, né? Porque se você for olhar... E eu vejo isso nos seus vídeos com os teus netos. Eu acho a coisa mais fofinha. Nasceu os gatinhos, lá tá ele com os gatinhos. Outro dia, o cavalinho, o pônei foi para dentro da casa comer. E isso é muito legal. E você criar uma criança dessa maneira, você está trazendo vários conceitos, né? O conceito de respeito à natureza, de sustentabilidade. Vamos lá respeitar o rio, não vamos poluir o rio, vamos jogar o lixinho no lugar certo. Exatamente. Né? Então, isso não tem preço. Meu amor, você fez a coisa certa. Marcinha, a gente tem tá aí.
Marcinha não falou ainda do que ela trouxe pra gente. Ah, é verdade. Antes da gente chegar no momento de falar sobre atualidade, a gente tá pedindo para toda convidada nossa trazer um objeto. Ou uma coisa antiga, ou uma coisa atual, algo que te represente, que traga um pouco de simbologia. A gente quer saber o que você trouxe. Eu trouxe um leque. Para esses dias de muito calor. Mas na verdade, é um símbolo do momento atual. Né? Estou no Ministério da Cultura. Voltei para a Secretaria de Cidadania e Diversidade do Ministério da Cultura, um lugar que eu já tive de 2011 a 2014. E voltei agora, fui para lá pelas mãos de Ana de Holanda e depois por Marta Suplicy e volto por Margarete Menezes. Então, assim, é um circuito de feminino só maravilhosa, forte, né? Era isso que eu queria um circuito de deixar feminino, registrado. de aprendizado. E o que mudou, né, desses 8 anos? No meio do caminho, a gente teve esse período da Fundação João Mangabeira, que é onde eu estive, e tive a oportunidade aí, sim, de fazer uma imersão maior partidária, que eu nunca tinha feito. Eu digo que eu sou a mais antiga do partido, porque eu acompanho o Rodrigo e ele é o mais antigo. E eu fiz muitas coisas, sempre estive muito ao lado. Mas a minha imersão foi mesmo na Fundação. Que foi um momento seu de protagonismo, que foi né? meu de conhecer melhor o partido, como funcionava, o que a gente podia fazer, os cursos para mulheres, o curso para a questão racial, enfim. Juventude, né, a pauta LGBT e essa questão da articulação partidária, como é que se dava, as lideranças do partido, que eu sempre conheci, mas não ali na militância, ali dentro da Fundação, foi uma rica oportunidade. E, ao mesmo tempo, de aprofundar algumas coisas. Foi uma curadoria partidária. Isso, e aprofundar as coisas, conhecer boas práticas, o que está acontecendo. Então, ali também foi um momento de amadurecer, né, aquele período todo da política pública, estando num outro lugar, né? Porque, eu tive poucos lugares de trabalho e trabalhei muito tempo nos mesmos lugares, né? Fiquei 6 anos no SESI, depois eu fiquei 16 anos na saúde, depois eu fiquei mais uns 9, uns 8 lá na cultura, uns 5, 6 na cultura. Aí veio esse período da Fundação e agora eu retomo. E nesse meio do trajeto, existiu um encontro muito forte com a minha filha na Quero Você Eleita. Inclusive, a gente quer ela aqui, tá? Pois é, e na Quero Você Já Eleita... Já fica o convite público, Gabriela. A Quero Você Eleita é uma startup, né, que foi criada. Então, primeiro, eu nunca tinha trabalhado numa startup. Então, assim, e aí é bem diferente do institucional, de governo. O processo de experimentação, ele ocupa uma parcela eu adoro grande. ter tudo ali, eu adoro um papelzinho, escrever. Eu sou, controle. E o startup, não, é aprender fazendo, errando, modelo, mudando, e aquilo ali me dava muita ansiedade, e foi um processo de muito aprendizado. E a gente começou com a jornada das vereadoras, né? Na época, todo mundo em pandemia, o que a gente vai fazer? Começamos esse trabalho. E esse contato com a pauta da mulher na política, esse estudo, fazer pesquisa, ver os mandatos, o que está dando certo, qual a diferença, o diferencial que a mulher faz na política, a identificação das violências. Isso abriu um mundo novo, porque, na verdade, eu sempre fui uma liderança feminina, que sempre lutei contra a relação às injustiças e tal, mas talvez essa pauta do gênero, da maneira assim, com tanta evidência, com mais clareza, e do que eram as violências, e como a gente sofria violência sem saber que aquilo era violência. E ninguém está isento, então, né? hoje, ninguém quando eu volto para esse lugar, né, de secretária novamente e tal, eu acho que hoje tem uma densidade diferente para exercer o cargo, no sentido dessa visão da mulher na política, de qual é a importância dessa rede solidária entre nós. As mulheres têm vícios culturais programados, né? No sentido de manter esse status quo do patriarcado. Como é que a gente desconstrói isso? Como é que a gente não se coloca na posição oposta? Então, a gente não acaba, ao fazer a luta, ser um pouco autoritária, um pouco tipo ação e reação, que não é o caso. E que é muito difícil de equilibrar, né? Porque, às vezes, para você fazer uma disputa institucional, você vai se embutir daquele personagem. A gente até falou isso quando a gente estava debatendo a abertura do podcast. Eu trouxe o meu objeto também, e foi aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente estava falando como a gente é programado para abandonar o nosso instinto selvagem, o nosso comportamento individual,
para se padronizar num sistema que não foi determinado por mulheres. E aí a gente às vezes está no espaço institucional e a nossa guerra de combate a uma opressão é tão grande que a gente acaba passando pelo processo de ser autoritário, pelo processo de ruptura com aquele sistema que é tão agressivo que é agressivo pra gente. Então é muito difícil equilibrar, adoece, né? E às vezes a gente acha que o exercício de poder, como ele é muito masculino, a gente às vezes tem os exemplos das práticas e acaba... aquela mulher igual. Que é uma boa gestora, é uma gerentona, é uma generala, você já ouviu isso? Sim. Então, assim, que são talvez... né? Artifícios. Porque o homem não, como ele é assertivo, ele é forte, e ela não, a gente tenta depreciar, né? Exatamente, então essa visão, aquela coisa né? assim, isso aí tá faltando namorado, né? Cara, e é tão ruim isso, e a gente até conversou isso outro dia também, quando a gente estava trabalhando, fazendo o prospecto aqui do projeto, a gente precisa de sororidade, mas no sentido real, sabe, Marcinha? Marcinha tá lá na cultura, vamos lá, vamos ver o que a Marcinha tá fazendo, como ela tá construindo, vamos ajudar, o que a gente pode fazer, Marcinha e tal. Isso aí. Independente do lugar que a gente esteja, né? A gente está no Senado, ok, mas a gente poderia estar em qualquer outro lugar e também tentando ajudar. Porque, poxa, que legal que a Marcinha chegou. Olha onde ela está, né? E olhar para a Marcinha com mais amorosidade. Eu falo Marcinha porque eu estou te colocando nessa situação. E as conquistas, né? Sim. Porque são conquistas, entendeu? Assim, como a gente potencializa esse espaço como um espaço também que é um espaço de expressão de uma postura política. Né? Então, assim, quando eu estou ali... eu sou a Márcia, sou a gestora e hoje eu tenho uma relação mais clara partidária. Então, assim, o que eu expresso como valor na minha prática de gestão? Né? Então, assim, essa preocupação é muito importante. E a gente adoece por vários motivos, né? A gente adoece porque a gente quer mostrar que a gente é boa, que a gente dá conta do serviço. A gente adoece porque a gente quer lutar o tempo inteiro com o que as pessoas dizem da gente, né? Desconstruir o que as pessoas falam da gente. E aí, no final, a gente adoece, porque você pode ver... A gente adoece muito. Se não tiver muita atenção a isso. Sim. Né? Olga, tem que ter muita atenção. E muitas mulheres, vai aqui um aviso, porque tem as questões... O burnout está aí, né, gente? O burnout, o que é o burnout, né? Que é você... Burn é queimar, né? Uhum. Então, você está se queimando, botando para fora um curto-circuito. Não é isso? E várias pessoas, e as mulheres por todas as demandas e também pelo senso de responsabilidade, elas acabam entrando num looping que elas mesmas não percebem. Então, muitas mulheres não dormem direito, elas querem dar conta do mundo, do marido, da casa. E, na verdade, isso tudo é uma gestão compartilhada no sentido de que há corresponsabilidades e que a gente não tem que dar conta de tudo e que a gente não vai salvar a pátria. Então, esse amadurecimento... Na verdade, o que eu sinto é que a gente é educado sem algumas ferramentas. A ferramenta do autoconhecimento, a gente tem muito o gatilho né? da necessidade de que o outro me reconheça. Né? Às vezes eu mesmo não me reconheço. Então, aí a gente fica querendo fazer o outro para o outro. Sim, gente. Né? Então, assim, quais são esses instrumentos, né, que a gente pode ter com relação no campo da educação, né, o desenvolvimento das relações interpessoais, das relações com si mesmo. Então, acho que é um campo de emoções, de gestão das emoções, né, que é muito importante de estar presente no ambiente de trabalho, que ser uma pauta na escola, né, e essa pauta não se coloca. Da saúde mental, que a gente volta de novo à pauta da saúde mental, da violência. Né? Por que a gente tem um país tão violento? Né? O que a gente vai fazer com isso? E aí eu acho que se cada um, pelo menos assim, por que tanto medicamento? Por que as pessoas não estão dormindo? Né? Eu acho que são questões que a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está aí num limiar e a área da saúde mental é uma área muito tênue para você daí partir para um transtorno mais sério. Sim. São elementos que muitas vezes a gente não consegue reconhecer como sinais e necessidades básicas. Porque Sim. a gente traz, assim, para um ambiente, enfim, da sociedade que a gente vive, um sistema capitalista tão desenhado sobre a posse, sobre a importância para se sentir seguro do ter. E aí eu digo ter não tipo de consumismo, mas o ter, tipo, a preocupação da casa própria, a preocupação com a estabilidade do mercado de trabalho. Também uma educação de valores, que é a educação de valores. Que a gente não consegue observar essas questões que, apesar de serem subjetivas, elas são tão essenciais quanto as coisas concretas. Porque a gente tem essa dificuldade de trazer valor, né? E aí a gente vem de uma realidade de necessidade
cultural de ser aprovada, muitas vezes pelo outro, às vezes o que a gente faz não é suficiente. Muito pelo outro. Porque a gente sabe que a gente pode. A gente sabe, né? A gente se conhece, a gente sabe. Aí, só que quando vem o chicote da sociedade, né? O chicote do patriarcado, aí você fala, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Né? E aí... na verdade, a revolução aí é um pouco a gente pensar, né, de como a gente muda isso desde o início, desde o processo de educação, e como a gente também trabalha essa educação dentro da nossa casa, na nossa comunidade, nas relações, pensando a educação aí como relações interpessoais também, não só na educação formal. Né? Então, assim, o que eu acho rico é que a gente está num momento de reconstrução da questão da cultura, e eu sempre digo assim que eu, né, voltei para o Ministério nesse campo da cidadania e da diversidade, e tinha lá o Cultura Viva e tal, mas hoje esse campo da cidadania cultural, o que é isso? Né? O que são os direitos culturais? Né? O que é o direito de ser? Né? Porque a gente fala... a gente trabalha muito numa sociedade da matéria, né? Então, assim, onde o valor das coisas são calculados de uma maneira contábil, né? Eu diria para vocês, eu estou voltando, eu trouxe um leque, e aí a gente está falando das comunidades tradicionais, tivemos o Brasil Terra Indígena, acabei de voltar da Chapada com o encontro das culturas tradicionais, e tivemos uma conferência temática de culturas populares tradicionais, então estava lá com os mestres, com as mestras, os ensinamentos, quanta coisa rica, né? E como você, quando você está com essa sociedade, com esses segmentos, a filosofia, o que os une... Como você calcula? Como é que você calcula o valor de uma cultura popular, de uma expressão do reizado, do Bumba Meu Boi? O que ele traz de gregário, de impacto na vida das pessoas em cada comunidade? Como é que se calcula isso? Então, assim, e ao mesmo tempo o direito dessas comunidades a acessar a política de cultura, o fomento. Né? Então, assim, a importância da gente... né? Isso, da gente se ver como, né, um pouco essa questão que a gente está falando de identidade, da nossa identidade, da identidade e de beber nessas fontes de outros olhares, né? Quando você vai para culturas indígenas, né? O olhar deles sobre a terra, sobre a sociedade deles, como eles criam os filhos, eles têm muito a nos ensinar, né? E sem romantizá-los, porque também lá também terão seus conflitos, terão os problemas. Eu acho que é importante a gente saber. Mas há uma cosmovisão prevalente, no sentido dessa visão mais integral. Né? Por isso que a gente fala que lá não é... A cultura é a terra, a cultura é o plantio, a cultura é o jeito de dançar, é tudo junto. Né? Aqui a gente, no Brasil, né, no Brasil, na sociedade urbana, a gente acaba separando, né? E, na verdade, vê o bem cultural, a obra de arte, talvez como aquela que está na galeria, e não percebe que o maracatu é uma obra de arte complexa, tanto quanto aquela que está na galeria. Né? E assim, como que você vê? Porque eu acho que por muitas vezes, a gente veio por um momento que, pelo menos na nossa visão, foi de desconstrução da diversidade. Então, você passa por um governo, se Brasília foi 50 anos em 5 de progresso, os últimos 4 anos do governo federal foram 40 anos em 4 da destruição. No sentido em que se afunila orçamento, se afunila a diversidade, se preza por uma padronização e a ausência, inclusive, da política de cultura, ela é uma política de cultura de acinzentar, por assim dizer, qual que é a nossa diversidade, quais que são os nossos princípios. E aí, eu acho que a gente vem desse momento com ânsia muito grande de, ver as coisas mudando, uma ansiedade de um todo, de todo mundo que está fora dessa esfera de decisão, de querer resultado. Querer participar. E eu fico pensando assim, cara, como é que deve ser esse desafio? Porque você precisa reconstruir processos que foram rompidos e, ao mesmo tempo, trazer entregas que sejam significativas para voltar esse avanço. Represadas, né? Demandas represadas. É um retrabalho, então, né? por exemplo, agora, estava até com o Enilton agora, que é o secretário de Fomento, ele falando assim, que bateu o recorde dos projetos, porque como os projetos de demanda na Lei Rouanet, são 12 mil projetos. Né? Ano que teve mais anteriormente, teve, 7 mil projetos. Né? Então, mas por quê? Por esse represamento. Quase então, a dobrou, gente tem uma né? responsabilidade hoje maior, porque você teve uma ausência por um período maior, né? E essa retomada, como é que a gente constrói, né? Muda a roda do ônibus andando, é um pouco isso. E aí eu acho que há um esforço hercúleo, primeiro dos servidores e das servidoras públicas, né?
Assim, porque a gente tem que dar conta do orçamento, a gente tem que dar conta das emendas, a gente tem que dar conta de ter entregas. E a cultura voltou e voltou com uma lei nacional, com financiamento nacional que nunca existiu. Então, assim, se lá em 2014 a gente estava discutindo o Sistema Nacional de Cultura, aí em 2015, ainda ali com o Juca, ainda permaneceu, 16, aí veio a saída da nossa querida presidenta e, a partir daí, todo o desmonte, porque o desmonte não começa no governo Bolsonaro. Começa no Temer, né? Começa no governo anterior. Embora a gente também tenha que ver nesses processos todos e aprender com eles, né? Eu acho que é importante a gente pensar que a democracia é um rodízio de poder e como é que a gente lidar também com o controverso, né? Com o que está sendo, por exemplo, hoje, essa oposição extrema, né? Sim. E talvez não uma oposição mais construtiva no sentido que a gente vai buscar o diálogo e vai buscar as evidências e vai trabalhar em cima de dados. Eu posso achar que o caminho para chegar ao resultado seja aquele e você considera que o caminho seja outro. Mas a gente vai trabalhar em cima dos mesmos dados, da mesma realidade. Hoje você tem problema que você não trabalha com a mesma linha de dados, né? Que você tem as fakes, enfim, você trabalha em cima de um monte de narrativas, né? Cria recortes que você quer chegar na sua conclusão. Você escolhe o recorte para a sua conclusão, né? E é um pouco essa coisa meio de fazer narrativas que se repetem sem muita profundidade, né? E a gente, às vezes, fica discutindo coisas que eu falo, gente, não dá para começar pelo que a gente tem de comum, né? O que a gente tem de comum? A gente quer um Brasil melhor? A gente quer um Brasil menos desigual? Então, assim, eu acho que muitas vezes também a capacidade de estabelecer essa ponte também com o outro lado, eu acho que é um exercício, mas, assim, ampliando a política pública no sentido de como é que a gente faz com que ela cada vez seja uma política que mais atenda, que mais seja efetiva, que tenha resultados e como é que a gente avalia isso. Tenho mais uma curiosidade agora que você falou nisso, porque você trouxe algo muito interessante, ainda mais você que participou dessas duas experiências de estar 2 vezes nesse espaço da cultura. A gente teve um momento nos primeiros governos do Lula, que era um momento em que o campo progressista ascendeu ao poder e que você tem uma prática específica para construir as políticas públicas. E que por muitas vezes, talvez inclusive não tenha sido até o mecanismo que tornou aquela política pública tão sólida. E depois que a gente vem nesse momento em que você tem a transição que é supernatural de poder, de ter outras estruturas, eu acho que uma coisa que, pelo menos para mim, do ponto de vista de eleitora, de uma pessoa que participa da política e que observa a política, alguns dos instrumentos que a gente criou foram frágeis. E outros foram efetivos. E eu fico imaginando que talvez hoje você no governo federal, assim como toda a estrutura da cultura e outras áreas, observem o seguinte: como que a gente faz para que os direitos garantidos, eles tenham uma validade, seja uma validade institucional, jurídica mais forte, para que esses processos de transição de poder sejam transições naturais, de discussão... Mas que não desmonte tanto. Mas que não desmonte, porque assim, o direito da mulher, o direito à cultura, não é uma questão de campo político, deveria ser um direito consolidado que vai atravessar, né? É aquela linha tênue entre governo e Estado, né? Então, como transformar políticas de Estado? Porque, assim, dá para desmontar hoje, você desmonta uma parte, mas não desmonta toda, né? Então, assim, por exemplo, uma política como a do SUS. A gente acabou enfrentando essa pandemia toda. E foi enfrentando uma pandemia e que a sociedade vai ter a dimensão do que é a política pública de saúde que vem sendo construída desde antes de 1988, que já tinha conselhos, já tinha conferências, né? A política de saúde é uma política que eu acho das mais essenciais no país. Acho que o governo anterior tentou destruir, né? Sim, mas, de qualquer forma, o nível de institucionalidade... É tão forte. Na verdade, assim, a gente teve uma questão que é a intervenção às áreas técnicas. Então, se você for construir um prédio, não dá para construir um prédio ouvindo o palpite de alguém que não sabe como construir um prédio, como vou combinar, né? Claro. Então, você tem que ouvir um engenheiro. Você tem que ouvir um engenheiro, né? Na saúde, você tem que ouvir os profissionais de saúde, sim, né? Não só o médico, os profissionais de saúde, né? E no caso da obra também, não só o engenheiro, os profissionais daquele sistema, daquele arranjo. Então, assim, as políticas que têm carreira, né? As políticas que, né? Como é que você não desmonta a Receita? A Receita tem carreira, né? Tudo lá. Então, assim, eu acho que o avanço é essa institucionalidade. Eu falo muito assim, me preocupou muito, por exemplo, eu trabalhei 16 anos no Ministério da Saúde. Um dos nossos maiores orgulhos é o Programa Nacional de Imunização. Né? Os 20 anos do SUS eu estava no Ministério comemorando, e um dos 20 motivos para comemorar o SUS era a vacinação. Aí a gente tem uma pandemia. Aí você tem uma pessoa que ela não acredita lá que ela é presidente, mas ela não acredita na vacina. Mas não é ele que pode decidir isso.
Porque aí eu acho que tem um campo do Estado, que é um campo que a gente tem que garantir. Então, por exemplo, eu acho que, aí até dando uma dica para os deputados do PSB e deputadas, que a gente tinha que ter uma lei, por exemplo, de comunicação em saúde pública. Eu não Muito posso legal. depender do presidente para ter uma comunicação que eu preciso tomar vacina. Porque isso é uma decisão do ponto de vista de necessidade que tem evidência científica. Então, não pode ser a opinião de um ou de outro. Já vem aqui, inclusive, uma proposta para a gente jogar. Porque um dos grandes objetivos desse podcast é falar assim... O que pode e o que não pode, né, amiga? Então, assim, vai ficar nessa coisa do pode e não pode. E tem coisas que influenciam em toda a política pública, em toda a legislação e na vida das mulheres. E eu acho que isso que a Márcia traz é um dos grandes pontos que a gente pode aprofundar. É um exemplo. Exatamente, né? Muito bom. E aí, assim, vamos impulsionar os exemplos, as boas práticas, né? O que tem de boas práticas que estão nas cidades, que estão nos estados, certo, que estão na sociedade civil? Enquanto solução de sustentabilidade, às vezes, numa comunidade, né, que deu a solução ali para a água, para filtrar a água, para impermeabilizar mais o solo da quadra. Enfim, né? Então, assim, mas assim, há a questão da gente avançar nessa institucionalidade, né, nessa questão das carreiras e no reconhecimento da capacidade da sociedade civil de também estar conosco na construção dessa política pública. Eu acho que quando a sociedade civil está envolvida... é mais difícil a gente desconstruir, né? Com certeza. Porque ela é mais legítima, né? Ela tem as instâncias e ali é mais difícil. Você vê que os setores da sociedade são mais organizados, têm mais capacidade de pressão. Inclusive o econômico, né? Não, e assim, a gente já queria a Marcinha aqui, né, com a gente. Pode me convidar de novo. Não, e a para gente bater não papo. quer te convidar de novo, não. A gente, na verdade, vamos convidar ela para ser a madrinha do nosso podcast. Já vai pensando aí Gente, nas próximas parabéns pela pessoas. iniciativa. Acho máximo a gente ampliar os meios. Acho que o podcast é uma das maneiras. Trazer mulheres, lideranças também das comunidades, para falar aqui um pouco de como elas fazem o trabalho delas ali, como é que elas se conectam. E a gente fortalecer esse elo com a sociedade que é mais legítima, a sociedade do Brasil profundo, né? A sociedade da juventude. Né? Tivemos a Conferência da Juventude. Então, estou totalmente à disposição. Não podemos falar muito da Política Nacional de Cultura Viva, que a gente está fazendo, dos pontos de cultura, né? Estamos aí com os pontões, mas teremos outras oportunidades. E acho que a política de cultura, hoje, é uma política que faz muita diferença. A partir do momento que ela implementou 6 bilhões e 800 mil de descentralizado. A PNAB agora teve 98% de adesão dos municípios, 100% de adesão dos estados. Então, a gente está construindo o Sistema Nacional de Cultura. Agora vamos ter uma concertação. Então, assim, eu tive no SUS, sou uma militante do SUS, agora estou no Sistema Nacional de Cultura. E a gente está falando nada mais, nada menos com a presidenta. Do Ibercultura Viva. Estamos também liderando aí o Ibercultura Viva, que foi um programa que nasceu quando eu estava no Ministério, e a primeira reunião foi feita na TEIA, né? A Política Nacional Cultura Viva faz 20 anos e faz 10 anos de lei. Em 2014, teve 2 grandes conquistas. A gente realizou uma TEIA nacional no Rio Grande do Norte e fizemos uma lei. Então, passado esse período todo, a gente retorna agora ao Ministério para a gente consolidar essas conquistas. Né? Então, hoje a Política Nacional Cultura Viva tem um piso dentro da Política Nacional Aldir Blanc. Olha que legal. Então, a gente já compromete aí todos os estados e pelo menos 689 municípios na implementação dessa política. E eu quero que ela esteja em todos os municípios. Está hoje em cerca de 1.200, 1.300 municípios. E a ideia é que a gente possa terminar o mandato do presidente Lula com os pontos de cultura reconhecidos em todo o território nacional. E deixa eu te dar um testemunho, Márcia. Porque eu já até comentei em um outro episódio aqui do nosso podcast. O meu primeiro trabalho, que na verdade foi uma bolsa para eu poder estar na universidade e conseguir me sustentar aqui em Brasília, era um projeto de extensão da UNB que financiava a participação de estagiários no ponto de cultura da Estrutural, que era o programa do Ministério. Quero voltar para a extensão. E aí, né? E aí, foi uma coisa até que eu não contei da outra vez, mas o primeiro projeto que eu ganhei de financiamento, eu escrevi para o ponto de cultura da Estrutural e foi um orçamento que a gente conseguiu para reformar a biblioteca e o ponto de cultura lá do Ministério. Eu lembro que na época, eu acho que foi assim, 50 mil reais, que pra gente lá na Estrutural foi tipo um dinheiraço. Estamos a gente pintou, organizou, fez milhares de coisas na biblioteca.
E foi tudo graças ao Ponto de Cultura. Ponto de Cultura. Fizemos uma premiação agora grande para mestres, mestras, Ponto de Cultura, questão LGBT, a questão dos idosos. O mestre que a gente homenageou foi o mestre Lucindo do Carimbó. Oh, da minha terra! Isso, foi o Carimbó pela primeira que vez. Legal! E também nas culturas indígenas, a vovó Bernaldina. Né? Também uma primeira vez também, o último prêmio foi o Raoni, que teve comigo agora no Brasil Terra Indígena. A gente fez um ato político, ele estava lá, um líder especial. É isso, vamos nos conectar, fazer com que esses direitos culturais sejam ampliados, respeitados e compreendidos, né? Principalmente compreendidos. Ajuda a gente, Marcinha. Com certeza, estamos juntos. Essa sororidade. Queremos te agradecer, né, Olga? A gente quer muito te agradecer. Menina, passou no minuto. Né? Passou, já acabou. Dava pra conversar muito mais tempo. Quando é bom, né? A gente precisa fazer várias vezes, muito outras bom. vezes mais. E, para encerrar, a gente quer que ela mande um áudio para uma mulher. Surpresa, olha a cara dela. Surpresa. Uma sugestão nossa. Quero que você pense aí, queremos que você pense em alguém Muito especial. que seja uma mulher legal, uma mulher massa, uma mulher que você gosta aqui do DF. Que você admira. Que você admira. Pra mandar um áudio pra ela. Que seja uma mensagem que vai valer também para os nossos telespectadores. Inclusive, pode ser alguém que você pensa que depois a gente pode convidar pra cá. Nossa, gente. Esse foi um desafio, né? Desafio, muita coisa, sim. Pensar numa mulher interessante. Não, de repente, eu gostaria de pensar numa pessoa que, assim, pudesse representar essa área talvez, não vou saber, tem tantas mulheres no DF interessantes. Talvez falando para todas, pode ser? Pode ser. Eu acho assim, nós que estamos aqui no Distrito Federal, somos mulheres que somos lideranças, que podemos fazer coisas muito importantes para a nossa cidade, para o nosso país. Então, eu queria falar com essa mulher que está aí na cidade, está na sua região administrativa, fazendo seu artesanato, cuidando da sua família. Ocupe o espaço da política, ocupe o espaço da associação de moradores, da associação de pais e mestres. Pensa que a carreira política pode ser também para você. Muitas pessoas achavam que não poderiam estar e hoje estão. A gente vê uma Benedita, a gente vê tantas mulheres aí que, né, lutaram e que são exemplos, né? E talvez essa participação também possa ser ajudando a liderar uma campanha, possa ser auxiliando dentro de um partido, mas é importante que você se engaje, né, faça um trabalho voluntário, enfim. Vamos liderar, cuidar desse país e nos somarmos para a gente evoluir e cuidar e ocupar os espaços na política. É isso aí. Vale pra gente, né? Até a mensagem dela. Resistir e ocupar. Muito obrigado, Márcia. Obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast. Vocês já sabem, sugestão de mulheres pra gente poder conversar, dúvidas. Às vezes vocês querem perguntar mais alguma coisa, manda aí nos comentários que a gente manda pra Márcia pra tirar todas as dúvidas. E continua acompanhando esse trabalho que a gente tá fazendo aí pelo PSB-DF, que na verdade... Desde o início já não é mais do PSB-DF, é das mulheres do DF isso como aí. um todo. Então é isso. Beijo, obrigada, gente. Beijo, parabéns.